3332 9595. Esse é um tema tabu na vida do homem e o Dr. Sérgio tem aquela habilidade para conversar e mais do que isso, tem a expertise para tratar e resolver. Então não fica nessa aí com essa cara desanimada, meu amigo. Se tiver com esse probleminha, procura a clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Confirmando, são 11 da manhã mais 7 minutos. A produção é da Vivian Leal, essa moça bonita que passou na frente da câmera. Na mesa de áudio, Leonel de Souza. Na central técnica, Jorge Brum, transmissores Adair Ávila, Neri Nunes, Gabriel Nunes e Everaldo Nunes. Na coordenação da central, Davis Rodrigues. Participam conosco meu amigo Carlos Guimarães. Barbudo já tá aqui, chegou, cabeça baixa, no celular, tá tudo bem? Bom dia. Bom dia, tá tudo bem. Que bom, que bom. A Ana Carolina tá conosco, ela tá numa missão agora, né? Tá numa entrevista coletiva com minha voz é que tá minha boca, tá? Ontem tu já tava preocupado com a voz, né? Rinite, voz, muita coisa pra fazer, pouco sono, enfim. Então a Ana não tem que me queixar da vida. A Ana tá numa missão. Melhor ir, enfim. Ela tá entrevistando o Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente internacional, e a manchete da Ana é que ele antes ou outrora provável candidato à presidência ou possível candidato à presidência do Inter, disse que não vai concorrer à presidência porque fatos recentes do futebol levaram Barcelos a não ser um dos nomes da disputa. Então tá acontecendo nesse momento, não tem como transmitir ao vivo, a gente coloca depois, tá? Um trecho dela, Vivian separa depois um trecho. Provável decepcionamento com o sistema, né? Com as condutas. Decepção. Sim. Isso. Eu usei uma linguagem jurídica, né? A gente usa, o direito usa muito isso, o estreitamento, o alargamento, o decepcionamento, né? Com mais ou menos o decepcionamento. La equiparre. O aparato. El aparato. Mas então eu imagino que seja isso, porque aconteceram tantas coisas com isso. Na verdade, é o seguinte, ó, o Inter teve uma ruptura dentro da gestão do futebol, e foi dentro da gestão do futebol, né? Uma ruptura motivada por questões de grupo político. Aliás, ontem eu vi uma foto em que tá a foto da comemoração da vitória, da primeira vitória na eleição do presidente Medeiros, e enfim, a comemoração das pessoas estava bem próximo do presidente, o Alessandro Barcelos, e outras pessoas ali, né, que são... Não confundiram o Alessandro com... Não, com o Alessandro, nessa foto não tava o Alexandre, tava o Alessandro. E o Alessandro, o Alessandro foi o que rompeu. O que rompeu, o que estava liderando um movimento. Isso, não sei se liderando, tava aderindo, enfim. E conversei com ele, agora posso dizer, não é mais vice de futebol, conversei com ele quando ele era vice de futebol. Cara com ideias boas de futebol. Sim. Tranquilo. E bom papo, né? Papo fácil. Fácil, boas ideias de futebol, um cara que sabia o que tava dizendo. Mas, enfim, tem toda essa questão de envolvimento político e grupo aqui, dissidência aqui, e racha aqui, e produz um novo grupo. Então houve a ruptura. E o Alexandre Chaves Barcelos, que seria o candidato da situação, né? Super tradicional na cidade de Porto Alegre também, né? E dentro da vida internacional, mas... E tem o edifício Chaves Barcelos, inclusive. Sim, tem um monte de... Família tradicionalíssima. Isso, os quatrocentões de Porto Alegre. Como o Cirne Lima, né? Também, como Mena Barreto. Sim, isso. Né? Essa turma toda. No final das contas, todos eles são parentes também, porque antigamente era uma loucura. Um pegava... enfim... Que a cidade era menor, né? E um pegava da outra família e gerava, né? Enfim. Será que eu tô gostando do teu bom dia hoje, Carlão? Por quê? Tá bonito, tá meio advogado, tá se alargando? Eu tô um pouco assim, ó... Isso é bom quando o cara vem assim. Quando o cara vem assim. Ô, Magno. Eu vou te falar depois, é uma coisa que tu tem que ouvir. Bom dia, Magno. Meu padrinho Orestes de Andrade, benção. Deus te abençoe, bom dia para todos, uma bela terça-feira para todo mundo aí. Cristiano Oliveira, bom dia. Bom dia, Cristiano. Saudações, senhores, tudo bem? Eu parece que ouvi de fundo o Magno. Vamos voltar no Magno. Bom dia, Magno. Bom dia, Zelda. Agora chego bem para você, que eu estava na sacada aqui, desfrutando desse sol maravilhoso do esteio e conversando tabagisticamente com o Cristiano Oliveira. Então, por isso que eu demorei para abrir o microfone. Conversando... Já peço desculpa a vocês, ouvintes. Tá bom, que legal. Conversando tabagisticamente, o que seria isso?
Essas lembranças que vão desde a Fórmula 1 86 até os dias atuais. Eu tava lembrando de ti agora porque eu recebi nesse instante uma mensagem de Rolador. Que várias pessoas na pequena Rolador testaram positivo para a Covid-19 e eles estão imaginando que seja por conta das aglomerações na efervescente política do Rolador. Bom, então, estamos no debate do... Como é que é? Rolador era um dos poucos municípios que ainda não tinha nenhum caso de Covid. E agora, acho que tá tudo liberado. Vão para a política, vão para o corpo a corpo. Pessoas que vão a São Luís Gonzaga, que vão a Cerro Largo, que são municípios ali do entorno, acabam levando o Covid pro Rolador. Bem, então é isso. A nossa equipe do Ganhando o Jogo está reunida e nós vamos debater o futebol. Daqui um pouco se agrega conosco a Ana, que depois de uma semana de licença médica, retomou as atividades normalmente hoje. E então começamos o debate, são 11h13. Eu quero começar o debate. Vamos lá, por favor. Não com o assunto da Ana, depois a Ana traz aqui um resumo, até pode jogar no ar um pouco da entrevista. A gente não tem como fazer ao vivo, tá? Por isso que a gente não tá colocando. Ela tá sendo gravada e aí a gente pode reproduzir. Acho que é interessante que a gente reproduza um trecho, até porque a Rádio Guaíba foi a rádio que mais tocou nessa questão da política do Inter. E acho que até com uma certa primazia, o Cristiano Silva sempre Cristiano trabalhava Silva isso. E o Fabrício Falkowski do Correio do Povo, são os dois caras que mais entendem de Inter aqui, na minha opinião, no Rio Grande do Sul, até porque boa parte dos que acham que entendem de Inter tem alguma vinculação em algum rabo preso e eles não têm. E eu queria relacionar isso porque eu gostaria de fazer uma abertura e se os colegas não quiserem participar ou dar continuidade desse debate, eu vou entender. E se os colegas ficarem irritados, também vou entender, tá? Parem as máquinas. Tipo, porque eu sei, por exemplo, o posicionamento do Cristiano Oliveira, que não gosta de falar de coisas que aconteceram e acontecem com colegas e personagens da imprensa. Óbvio que eu não tô falando de ninguém da Rádio Guaíba, mas eu fiquei quietinho até hoje sobre esse assunto. Fiquei quietinho. Pode pegar a rede social, pode até pegar o tal do Dentel, o velho Dentel, pode pegar arquivo da rádio e vocês não vão ouvir da boca deste comentarista uma palavra só. Talvez ouçam coisas assim muito superficiais sobre Edson Cavani no Grêmio. Nunca. Vocês não vão ouvir, que eu não falei. Eu dizia aqui que eu sabia que ele não viria, agora pode soar oportunista. Pode soar. Não sei se eu sabia que ele não viria, mas eu tinha em mente que era um negócio quase impossível. E que esse lançamento de Cortina de Fumaça aconteceu, me ajudem, um jogo, porque era um jogo que eu estava trabalhando do Grêmio. Acho que contra o Atlético Goianiense ou contra o Sport. Acho que contra o Sport. Quando o vice-presidente de futebol, Paulo Luz, disse que o Grêmio estava atrás de um nome de repercussão internacional. De grande repercussão na opinião pública. Acho que é o Sport. Me ajudem se vocês se lembram. Mas era eu que trabalhava no jogo e eu não lembro mais nada. Enfim. Goianiense, cara. Goianiense, obrigado, Mário. Obrigado, Mário. O Bruno tá escrevendo aqui. Goianiense, obrigado, Bruno. Não vou lembrar de tudo. Contra o Goianiense, era eu o comentarista. Um nome de grande repercussão junto à opinião pública. Depois o repórter Sebastian Sura, o nome dele, disse que Cavani estava se acertando com o Grêmio. Ao contrário de outros colegas, eu acho que o Grêmio usou isso... Foi Sport? Tá, foi Sport, não foi Goianiense. Um dos dois, tá, enfim. Depois disso, coincidiu com o 15 de setembro, aniversário do Grêmio, em que eu acho que o Grêmio, se não utilizou, o marketing do Grêmio se valeu desta cortina de fumaça para promover o seu aniversário, a sua live de aniversário. O presidente negou algumas vezes, é verdade, mas nunca houve uma negativa que fosse desfazer completamente o sonho do torcedor. E o torcedor até hoje é legítimo que pense e que tenha se iludido. O torcedor vive de ilusão. A ilusão alimenta o torcedor. Mas a ilusão não alimenta a imprensa. Então, no momento que eu sei que eu não sou lá o cara mais bem-vindo no meio, Zé, eu sei disso, é verdade, eu fico sabendo de coisas. Não aqui dentro da rádio, que dentro da rádio é tranquilo, mas eu não sou o cara mais legal no meio, assim, sei que tem um monte de gente que não gosta do jeito que eu falo, chato, teórico, academiquez, arrogante, metido a ser melhor que os outros. Academiquez é uma derivação de academicismo? Tipo tu com juridiquez, assim.
Mas eu vou falar. Muitos colegas foram absolutamente irresponsáveis no caso Cavani. Era coisa de abrir. Quase um caso cabrito número 2. Pra um monte de gente. Ninguém aqui da Rádio Guaíba, repito. Mas houve muita irresponsabilidade. Houve torcida misturada com notícia. Torcida misturada com informação. Houve um misto de sentimento de ilusão com a realidade que se apresentava. Falta do mínimo de discernimento lógico a respeito disso. É uma lógica que o Cavani iria esperar até o último dia da janela europeia e queria fechar com um clube europeu. Para quem gosta, o Cristiano Oliveira eu sei que é um que gosta, de ficar atento ao último dia de janela europeia. Eu sei que o Bruno gosta também, ou gostava pelo menos, que agora ele está vendo até campeonato mexicano, já se viu. Mas quem gosta do último dia de janela europeia, como foi ontem, fica grudado, porque é um negócio muito legal o que acontece. É negociação minuto a minuto. E vai, e tudo se fecha. Era óbvio que isso ia acontecer, se não para o Manchester United, para um time talvez do tamanho do Manchester United, que é um grande europeu. E um clube que não tem concorrência com o Grêmio. Então, para fechar esse meu grande monólogo inicial, eu queria dizer o seguinte, que vergonha é o caso Cavani e que vergonha é a imprensa do Rio Grande do Sul misturar torcida com informação, como acontece, por exemplo, também no Internacional, especialmente nessas questões políticas. Que vergonha fazer isso. A ilusão, ela não pode superar o senso lógico e o senso de realidade. Senão não é jornalismo. Senão é um bando de bocó tentando se colocar em rede social para ganhar like, para aparecer mais que os outros e para se fazer dentro de um processo que é essa rede social de alimentar o que é superficial, o que é burro e o que é absolutamente antiético. Era isso que eu tinha para dizer. Deixa eu entrar nessa aí, então, porque eu vou seguir nessa mesma linha para fazer uma avaliação não especificamente de colega A ou B, mas eu vou tentar englobar no que diz respeito à imprensa do Rio Grande do Sul aquilo que aconteceu em relação ao Cavani. Primeiro aquilo que eu sempre digo, acredita em versão oficial quem quer. Se engana com versão oficial quem quer. Quando você ouve um dirigente falar publicamente a respeito de qualquer tipo de negociação, a torcida faz o que ela quiser. Alguém disse ontem, acho que foi o Guimarães, que o torcedor é soberano, e é verdade, o torcedor faz o que ele quiser. Agora, o jornalista, ele tem a obrigação, não é o querer, é a obrigação de duvidar de tudo que é dito pela imprensa oficial. Se tu não estás duvidando daquilo que a versão oficial fala, tu não estás fazendo o jornalismo da forma correta. É dever nosso duvidar. Não é dever duvidar pelo duvidar, mas é o dever ir atrás. Do tipo, ele falou isso aí, mas eu não vou embarcar nessa. Vou conferir primeiro, vou checar primeiro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que aí vai muito além de imprensa como um todo, e vai em um momento assim de rede social que a gente vive hoje, de um processo de comunicação que mudou, e que isso já está identificado. Eu, particularmente, acho que mudou para pior. Tem quem acha que mudou para melhor, mas o fato é que mudou. É aquela coisa de antigamente você tinha uma ou duas rádios falando para várias pessoas e hoje todo mundo gera o seu próprio conteúdo. Uns com mais repercussão, outros com menos, mas hoje todo mundo fala para todo mundo. Só que isso alavancou, isso impulsionou e isso deu uma caixa de repercussão para muita gente que não é responsável. Ou para usar, alguém tem que baixar o volume do retorno aqui do Skype, por favor, para não dar eco aqui para quem está falando. Mas as pessoas precisam ter esse cuidado, tomar esse cuidado, porque tem muita gente que está fazendo com o microfone torcida e não jornalismo. O Renato falou sobre isso numa coletiva pós-Grenal. O erro do Renato foi daqui a pouco ter colocado todo mundo na mesma caixa. Mas na essência da reclamação dele, ele está certo. Tem muita gente que não faz jornalismo, faz torcida. E aí é como diz volta e meia o Cristiano Silva, que hoje está em período de merecidas férias. Tem muita chacrete que usa microfone para se promover ou para fazer aquilo que é detestável,
abominável, que é aquela coisa de não, eu preciso falar o que o torcedor quer ouvir. Se quer falar o que o torcedor quer ouvir, veste a camisa do clube e vai no estádio assistir o jogo no meio da torcida. Aqui é diferente. Aqui a gente não está para representar torcedor. A gente não está para falar o que o torcedor quer ouvir. A gente está para fazer uma análise distanciada. Estamos, sim, para daqui a pouco sermos os chatos da história. Não tem problema. É a nossa função. Entre o ônus e o bônus faz parte ser o chato da história. Mas para fazer essa avaliação distanciada. Distanciada. O Grêmio negociou com o Cavani? Negociou. O Grêmio tentou trazer o Cavani? Tentou. Agora, desde o início se sabia, em nenhum momento ele esteve no Moinhos fazendo exame médico, como divulgaram aí em grupo de WhatsApp. Em nenhum momento ele foi no Mandideu Center fazendo não sei o quê, também não foi. Nem sequer pisou no Brasil, nem saiu da Europa. Nem em Salto, que é a cidade dele, ele esteve. Ele ficou o tempo inteiro na Europa. Ah, não, mas é que o cara da Argentina deu. Bom, se o cara da Argentina deu, vamos falar com esse cara da Argentina e ver qual é a informação dele. Agora, estava errada desde o início, porque ele nunca esteve acertado com o Grêmio e ele nunca esteve nem sequer em Salto. Ele sempre esteve em Paris. E outra, ele está fechando com o United para ganhar uma Babilônia. Uma Babilônia. Ele sozinho vai ganhar, olha, é quase a folha salarial inteira do Grêmio. Ele ia reduzir, sei lá, 7/8 desse salário sob a alegação de ficar perto da família? Por favor, nenhuma chance. Só que, claro, hoje todo mundo sabe, pois é, vocês têm razão. Quando se dizia isso há 20 dias atrás, 25 dias atrás, não, porque vocês estão secando, porque ele está fechado, porque eu recebi no WhatsApp que ele estava com segurança do Grêmio. E aí eu repito, né? Acredita nessas barcas furadas. Quem quer, vai atrás de torcedor chacrete. Quem quer, vai atrás de... Eu não queria usar o termo, mas eu vou usar. Desses influenciadores. Quem quer? A real é que ele sempre esteve distante. E agora está acertado para jogar no Manchester United. A situação me parece da seguinte forma. Alguns colegas ou algumas pessoas que partilham aí de canais de rede social, elas precisam a todo custo se sustentar e acabam por criar esse tipo de informação que na verdade é apenas um desejo de torcida muitas vezes para ter os seus acessos, para ter os seus likes, para ter repercussões, para ficarem conhecidos, para tentar se manter de forma individual no mercado de comunicação esportiva. Eu vejo da pior possível esse tipo de ação, de criar expectativa, de criar uma notícia, ou melhor, inventar uma contratação, colocando a torcida contra, muitas vezes, profissionais sérios. E muitas vezes, ao longo dessa questão Cavani, eu vi profissionais sérios, os quais eu julgo sérios, entrando nessa, alimentando isso, bem, para caçar likes, para caçar cliques, para que suas matérias estejam aparecendo ali no... inventando uma situação de contratação, que conversaram com não sei quem, que falaram com não sei quem, que vai desembarcar em Porto Alegre amanhã cedo. Que? Primeira disse, o mais próximo que teve do Grêmio foi aquela entrevista que o presidente deu de aguardar a mobilização, que o Cavani estava muito sensibilizado. Peraí, tia. A sensibilidade do torcedor, bom, maravilhoso, seria muito bem recebido aqui, só que o salário dele é a folha de pagamento do Grêmio, de todo o Grêmio Porto Alegrense, ou de qualquer outro grande clube brasileiro. Não há condição, ele não vai vir jogar de graça. Agora só o que falta é algumas dessas pessoas que estavam apostando que o Cavani estava acertando com o Grêmio, fazer igual ao que fez um jornalista lá do Recife, conforme adiantei 5 anos atrás, Thiago Neves está acertado com o Sport. Eu não duvido que algum faça isso e o Cavani daqui a alguns anos venha jogar de fato aqui no Grêmio. Porque alguns estão levando para esse lado. A credibilidade comprada, a credibilidade inventada de algumas pessoas está prejudicando o trabalho num todo. Aqueles sérios estão pagando, vou repetir o termo usado anteriormente, por algumas chacretes.
Bem, nós temos 11h27. Eu não sei se alguém mais quer falar sobre esse assunto. A Ana já está aqui, ela estava participando de uma coletiva e nós vamos... Eu completo dizendo que não tem como concorrer com o futebol europeu. É simples. É simples. E que a ilusão, ela faz parte, a ilusão é necessária para a vida, Zé. Né? A realidade, ela precisa de... Entendi. Né, de algumas coisas. Quer dizer, que... estou tentando entender. Não, Só quero te dizer uma coisa. Ninguém vive só na realidade, né? Se isso te ajuda, te alenta um pouco. Eu me dou bem com o pessoal da Pampa, da Bandeirantes, Eu também. da Gaúcha. E me dou mal também com todos eles. Aqui na Guaíba, eu nunca vi ninguém falar mal de ti, cara. Eu acho que... Não. Eu fico Então sabendo. relaxa. Não, mas eu não estou preocupado com isso. E o nosso meio nos ouve muito. Muito. Esse horário aqui é impressionante. Ontem eu fiz uma live para um gaúcho que mora em Berlim. E aí ele estava me dizendo o seguinte, que ele entrevistou colegas de outros veículos e que a conclusão dos outros colegas é que na rede social hoje quem mais tem aceitação, interatividade, penetração, receptividade do público é a Rádio Guaíba. E os nossos colegas, inclusive, nos acompanham. Mas eu, francamente, digo, nunca ouvi ninguém fazer uma vírgula a teu respeito. Não, Todo mundo tem carinho e respeito por ti. Não. Acho que tu tá... Tem. Não, a gente fica sabendo, tem. E alguns com um motivo claro, né? Eu sou mala. Eu sou chato, não eu sou. Sou mala, sou mesmo. Se eu fosse... O primeiro passo para a recuperação é saber do problema. Eu sei há muito tempo. Não, isso aí a gente o primeiro passo já foi. Eu não seria colecionador de ex, por exemplo, se fosse legal. Bem, são 11h28, Ana. O Orestes nos chamou? Eu só quero dizer uma palhinha bem curtinha. Sim. Eu sou sempre curtinho. Meu tamanho também não sou alto, sou curtinho. Então é o seguinte, ó. Com respeito a isso, tem gente pessoal da imprensa, tem muita gente que usa o aplicativo. Então é o seguinte, para não continuar na mesma mesmice todos os dias, os caras têm que ter assunto, velho. Eles têm que ter alguma coisa, alguma chamada que chame a atenção do público. Entende? Esse é o detalhe importante. Então os caras inventam essas coisinhas para quê? Para se valorizar e para poder ter gente trabalhando com eles. Senão, acaba que o cara continua na mesma mesmice, não tem nenhuma novidade e vai acabar que dá zero de audiência, né? E os caras querem audiência, querem vitrine. A sabedoria deste velho lobo do rádio, a sabedoria deste velhinho, baixinho, missioneiro, com um vozeirão maravilhoso, absolutamente conquistador em outros tempos, bonito, porque é um cara bonito. Ela matou a charada. Cabelo sensual, pintado, porém sensual. Matou a charada, é exatamente isso. Um cara que não usa rede social. Sim, não. Que não tem a visão de dentro, porque tem um monte de especialista em rede social de meia tigela aqui também, né? Nunca, não tem canal de YouTube, não tem conta, tem só conta no Facebook, uma no Instagram que tu não alimenta muito. Porque eu te sigo em tudo, hein, Orestes? Eu te sigo em tudo. Eu sei disso, sei. Não tem conta no Twitter, não tem canal Jamais de YouTube. Polemiza. Não tem TikTok, não polemiza, matou a charada. Porque sabe o que é a rede social? Nada mais eu é do que... Eu tenho só o Toque, o TikTok eu não tenho. Eu baixei pra enfim... TikTok eu tenho aos montes, TikTok não. Eu achei um saco aquilo. É um saco. Que o TikTok é bom pra quem, para quem faz vídeos curtos, é engraçado e bonitinho. Eu sou prolixo, chato e feio. Tudo exato. Mas vocês estão demais hoje. Matei uma função boa, que agora até não estou utilizando por um compromisso afirmado. Mas antes era bom para dar umas stalkeadas, era bacana, dar umas stalkeadas, dar umas DM lá, funciona, né, Ana? Então... Dá pra dar umas no TikTok nem tanto. TikTok é... Não, mas... A galera mais jovem, entendeu? Mas... A galera mais velha se sente um pouco constrangida de fazer dancinhas e... Nem tanto. Dá uma olhadinha. Tem uns espaçosos. Olha aí, mais uma coisa vale ruim no TikTok. Então, né? Tá cheio de jovem dentro. Mas o Orestinho matou, cara. Ele queria dizer isso. A gente é isso também, cara. O futebol, a gente precisa de assunto. Na realidade... Não pode se transformar num monstro como virou não pode ser mentira o assunto. Como se tratava de um assunto que tinha uma certa dimensão incomum, também não se poderia ficar inerte como não se ficou. Mas eu vou falar do bastidor do nosso colega, o Rafael Pfeiffer, que se dedicou a acompanhar tanto quanto possível o que estava acontecendo. E por razões de natureza, coincidências da vida,
nós compartilhávamos informações. E ele me pedia, tu sabe sobre isso aqui? Eu digo, olha, isso não é isso. Aí mandava um vídeo para ele. Chegou às tantas um dia em que o filho do Celso Rigo, o homem lá da Piraí Alimentos, ele mandou que o piloto dele, que estava com o avião em manutenção em Curitiba, gravasse um vídeo mostrando que o trem de pouso do avião estava fora do lugar. Para dizer que ele não estava em Montevidéu, que ele não estava no Uruguai, que ele não tinha ido buscar o rapaz, o centroavante, o Cavani, para ir desmistificando a informação que estava ganhando uma dimensão de fato consumado. O Magno nos chamou. Que deve ter caído. Justamente, Zé, agora tu tocasse no nome do Pfeiffer. Não é porque é meu colega, não é porque uma pessoa considera um amigo. Qualquer coisa relacionada ao Grêmio porto-alegrense, seja de campo ou seja de bastidores, qualquer notícia do Grêmio, pode publicar o Carlos Guimarães, pode publicar o José Aldo Pinheiro, eu mesmo posso fazer alguma notícia ou redigir alguma notícia, eu só vou acreditar nela se passar por Rafael Pfeiffer. Não há nenhum outro setorista de Grêmio aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre principalmente, que tenha a informação, o nível de informação e de credibilidade do Rafael Pfeiffer. Se o Pfeiffer falou, eu acredito. Se for qualquer outro, eu tenho que esperar o Pfeiffer dizer se é ou não. E não é uma brincadeira, é a realidade. Nós tínhamos um outro repórter que sabia muito de Grêmio, o Rico, mas ele se aposentou da reportagem, ele não faz mais o setor. Sabia muito. No final das contas, o lance eu ter fixado. Hoje é Rafael Pfeiffer. O lance emergencial de eu ter fixado o setorista deu certo, né? Funcionou. Eu fiz isso, fazia tempo que não se fazia isso. Mas eu aproveitou a pandemia. Aproveitei, era mais fácil, né? Isso aí é um um arranjo. Uma ajeitada de escala que servia pra todo mundo, entendeu? No final das contas, acabei fazendo do limão uma limonada. Estou um pouco orgulhoso de mim agora. Nada pela sugestão, viu? Faz uns 2 anos que eu te falei. Pra mim não. Pra mim tu nunca fez essa sugestão, não. Pra ti, sim, claro que falei. Não lembro disso. Eu acho que foi pro outro. A memória tá esquecida. Acho que foi pro... Não, eu não me esqueço. Pro Magno também. Eu não me esqueço das coisas. Não, tu tá confundindo o coordenador. Chefias. Falou isso, sim. São 11h34, Ana, faz uma manchete para nós, por favor, da entrevista que acabaste de acompanhar, de participar, para a gente tratar desse assunto na volta. Com certeza. Então, a entrevista do Internacional, Alexandre Chaves Barcelos afirma que não irá concorrer à presidência do Internacional por questões legais e também por questões de interferência no vestiário do Internacional para não causar mais problemas. É uma mudança no tabuleiro, vai se reduzindo a 2 candidatos, então, à concorrência. Vamos saber daqui um pouco. São 11h35, a hora certa é a clínica do Dr. Sérgio Jankowski, o ganhando o jogo pela Guaíba em nome do Banco Banrisul, faz intervalo e volta já. Sim, mais de 300. E fintechs também, bancos e fintechs que são aquelas Nubank, etc. Porque na época, na época daquela crise econômica, nós tivemos... que houve que no Banrisul é tranquilo, né, gente? Claro, você com toda a segurança tem... Claro. E aliás, com novas etapas de segurança. Já. O que tu achou? Agora, acho que muita coisa ali foi para causar esse choque que as pessoas estão de excluir tudo. Isso aí não é bem assim. Não é tão malvado assim. Estamos ouvindo muito de fundo, tem um murmurinho. Repete aí. Não, isso aí é muito importante, sabe por quê? Porque no fim de semana, por exemplo, tu vai fazer uma passagem de um dinheiro para uma outra conta, ela só vai entrar na segunda-feira. Se tu fizer sábado à tarde, só entra na segunda. Quer dizer, com isso aí, tranquilamente, no momento você já tem o dinheiro na outra conta. É fantástico, né? E pratica mão de vaca é importante, né? O Banrisul, ele tá tão à frente, mas tão à frente, que eu vou ter uma reunião com o gerente do Banrisul, eu vou passar ali uma dica, uma sugestão de negócio que vai inovar assim, mais ainda o Banrisul em relação aos demais. Inventar uma conta que não precisa pagar. Essa vai ser a invenção tecnológica que vai mudar a história da economia mundial. Seria bom, hein? Chegou a conta de luz, ó, não precisa pagar. Hein, Orestes, o que tu acha? Essa aí seria interessante. Me chama que eu vou junto. Já diria assim, em 1990,
me chama que eu vou. Isso é muito doido. Isso é muito doido. Isso é muito personagem. A gente tá falando de outras coisas completamente diferentes. Aí o narrador de futebol, do nada. É isso aí, me chama que eu vou junto. O narrador tem sempre um O viés narrador tá de sempre no ar, animação né, cara? e tal. Tá sempre no ar. A gente tá falando de conta e banco. Pra cadastrar a chave no E aí, Pix. Vamos lá, me chama que eu vou. Imagina, chega o narrador. Isso é sketch, dá pra fazer um sketch de humor. O narrador é alguma coisa júnior, né? Porque tem que ter júnior no nome. Ou J, que os narradores adoram. Aí chega no banco. Tudo bom, senhor? J Magno. J Magno. Tudo bom, senhor? Como é que o senhor tá? Maravilha! Deixa pra mim que eu... Deixa pra mim que eu edito. Não, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. O repórter chamou J Fulano. J Fulano, diga aí, garoto. Aí o repórter, olha só, aconteceu um incidente aqui triste, porque teve um torcedor que desabou aqui do alambrado, caiu de cabeça, está sendo atendido, retirado aqui pela ambulância. Ora, as pessoas estão preocupadas. Aí voltou pro narrador. Beleza, garoto! Aí, Sim. Dá pra fazer um sketch, narrador de futebol. Da torcida. O narrador de futebol. Uma época o Zé Emoção do Aldo. jogo. O Zé Aldo melhorou com a... Quando ele se formou em Direito. O Muracy sabe disso, né? Porque ele era muito tosco. Terrivelmente tosco. Tadinho do Zé, gente. Tadinho nada. Os caras acham que o Carlos é meu inimigo. E aí tinha uma época que o Zé, ele não saía do ar. Era muito engraçado. E quando o Zé começou a fazer televisão aqui, Horácio, na TV2 Guaíba, e ele não sabia direito como se mexer... Ele ficava uma estátua com sabe aquelas estátuas com a boca se mexendo só? Aí era ele assim, ó. Boneco de Olinda? Aqui na TV2 Guaíba você tem a eleição 90, em que os candidatos, era só a boca se mexendo e ele paradão aqui assim. E o terno de mocó com 2 graus, cabeção, cabelo por cortar, mas era um bom tempo, né? Todos os tempos são bons. O Real do Pinheiro foram os seguintes nesta fase pré-advocacia. Primeiro deles, 1982, Rádio Santo Ângelo. Se você não está fazendo nada nesse momento, venha assistir esse extraordinário incêndio aqui na rua 25 de julho. Está pegando fogo no armazém do plano. Depois, eleição 90. O delegado Amaury Miller, também a votação do candidato do PDS, Ernie Friedrich, da região de Santa Rosa, 17.621. Só um pouquinho de chance. E o terno de Timocó. Eu adoro todos vocês, tá? Diferentemente do Carlos, eu acho que todo mundo me quer bem. Mas isso aí é uma coisa que eu... Tu acha que o quê? Que é pra xingar? Não, eu digo assim... que tu é engraçado, o que eu vou fazer? Que bom. Eu falei sobre um colega ontem que ele era muito engraçado. Eu tô impressionado com o rapaz que me entrevistou lá de Berlim, que é Adriano Trindade, ele é ouvinte da Rádio Guaíba, mas ele gosta de rádio e ele ouve todas as rádios. Ele é um músico profissional de jazz, mas ele gosta de futebol e ele gostaria de ser radialista. Então ele conhece Guimarães, conhece Ana, conhece todo mundo. E conhece mesmo. Aí ele me perguntou das antigas, aí eu falando sobre o Vianney. Eu disse, olha, o Vianney era uma figura que tu não conseguia não rir com o Vianney. Só de olhar pro Vianney o cara já ria. O Vianney tinha uma cara assim. E eu até outro dia eu falei com o Marco Antônio Pereira, nosso colega, concorrente, mas irmão, amigo. Digo, cara, eu vou te fazer uma confissão. A impressão que eu tenho é que o Vianney não morreu, que o Vianney tá por aqui, cara. Tem dias que eu sinto o Vianney. E ele disse assim, Cabeção, eu também sinto isso. Então o Vianney era uma figura assim divertidíssima, que ele marcou muito, porque... Era sensacional, cara. Sabe que eu nunca trabalhei com o Vianney, tá? Eu conheci o Vianney, claro, além de ser ouvinte, sempre gostar, depois de cruzar com ele em cabine e tal. Mas o Vianney tinha uma coisa fantástica, eu tava conversando, o Magno falou de papos tabagistas antes do programa. Quando teve ali a inauguração da Arena do Grêmio, para quem não conhece o ambiente da imprensa, a cabine é totalmente fechada, tem sensor de incêndio, tu não pode fumar na cabine. E eu trabalhava em outra rádio, na Rádio Grenal, e o Adubini, nosso colega, ele deu o piti dele, o chilique, ele conseguiu fazer os caras desinstalarem da referida cabine da rádio o sensor de incêndio. Então, na cabine da rádio que eu trabalhava, podia fumar, e todo mundo fumava. Eu fumava na época, parei de fumar faz 4 anos, mas na época eu era um fumante, assim como o referido narrador. E o Vianney Carlet descobriu, por algum motivo. E aí ele chegou lá, pequenininho, gordinho, chegou... Isso que é cabine de rádio, todo mundo fumando, tomando café. Só que com o tempo, isso foi piorando no caso para ele, para nós era engraçadíssimo, né?
Tinha vezes, Zé e senhoras e senhores, que ele chegava no meio do jogo, primeiro tempo rolando, Grêmio, lá sei o quê, Grêmio, sei lá, Flamengo, e ele saía da cabine dele, acho que tinha 2 portas de diferença para nós, chegava lá com o primeiro tempo andando para fumar na nossa cabine, andando pro jogo. Aí daqui a pouco ele olhava pro relógio, me entregava o restinho de cigarro. Guri, vou lá que o Pedro vai me chamar. Enfim. Bom, então nós estamos falando sobre... Pra galera ter uma ideia do comprometimento de toda a equipe. Mas o bastidor de imprensa muda. Houve um tempo que, de fato, a redação era uma polvadeira, uma fumaceira só. Todo mundo fumava, né? Não, podia fumar em avião, né, Zé? Você, Marco Antônio. Isso que você... Fumava em colégio? Não. Isso que tu e o Marco Antônio compartilharam, Zé, sobre o Vianney, é absolutamente normal. Vocês trabalharam juntos, 20 anos, mais até do que isso. Sim. Seja na Guaíba ou na Gaúcha. Vocês foram colegas, tantas viagens, tantos momentos, até mais. Essa é a vida, que agora parou um pouco em virtude da pandemia, que não tem mais viagem, por enquanto. Mas a gente convivia muito mais com os colegas de emissora do que com a família. Houve momentos que... ficava uma semana fora de casa com esse colega e não com a esposa ou com os filhos. Não, claro, aquelas coisas dos apelidos. O Vianney, a gente não chamava do Vianney só quando o assunto era mais sério. O tempo todo era Tia Vivi, que era o apelido dele, que foi dado pelo Kleber Leite quando o tempo de repórter. Não, e conhecia a intimidade, os detalhes, o sonambulismo de alguns deles, né, Magro? E por aí vai, né? É verdade. Agora, esse negócio de fumar em avião é um troço impressionante. Por exemplo, os fumantes das poltronas 16 para trás, quer dizer, e o da 17 ali fica recebendo a fumaça igual. Isso aí não, e isso é uma coisa recente, Orestes. Isso é uma coisa recente. Eu não sei a idade da Ana, mas eu acho que eu regulo com ela, mas talvez seja o mais novo da bancada, o segundo mais novo. E eu mesmo sendo o mais novo, eu cheguei a pegar, como eu mencionei, a época de colégio. Eu lembro eu ali, piquitito, na primeira, segunda, terceira série, e as tias do pátio, professores, os pais e as mães fumando assim no pátio do colégio, como se fosse a coisa. Eu não lembro de professor fumando dentro da sala de aula, isso eu acho que eu ainda não peguei, é uma coisa um pouco mais atrás. Mas fumando no pátio do colégio, que hoje é uma coisa inimaginável, né? E acontecia há 20 anos atrás. Nem falo de colégio, eu me recordo, quando criança, no Hospital de São Luís Gonzaga, médicos fumando no corredor do hospital. Sim. Que coisa horrível, né? Para os tempos de hoje, né? Agora é o seguinte, quando tu é obrigado pela amizade, por exemplo, o Edgar Schmidt, ele fumava muito, então a gente viajava, ele ia lá pro fundo no avião e eu dizia, Edgar, eu vou lá na frente que eu não fumo. Não, vai comigo lá, eu preciso descer do meu lado. Pô, pelo amor de Deus, né? Era uma fumaceira desgraçada. Essa questão de estádio, eu me recordo. Eu acho que até o Marco Antônio fumava ainda, mas me lembro do Brauner fumando, do Haroldo, do Edgar, do Vianney, quem mais? Olhava para as cabines, a fumaceira. Darcy Filho fumava? E Darcy era repórter na época. O Pedro Ernesto fumava? Cabines, a fumaceira das cabines saindo. Todos fumavam. O Mário Lima fumava. Não, e antigamente recentemente deixava a voz mais... mais grave. Daí todo rádio eles tinham que fumar. Recentemente, agora, faz uns 2 anos, o nosso querido amigo Pato Moura ativou o alarme de incêndio do Beira-Rio, né? Ele foi fumar na frente do sensor e disparou o alarme. Não, isso quando ele não botava fogo no estúdio, né? Só ia acendendo cigarro no... Pô, Pato, eu adoro o Pato. O Pato é maravilhoso, gente. Melhor pessoa dessa vida. Muitos técnicos fumavam também dentro da cabine, hein? Os jogadores fumavam no treino. Os técnicos fumavam na beira do campo. Cláudio Coutinho, Enio Andrade. No Mundial do Grêmio, todos os vídeos do Mundial do Grêmio, o Espinosa fumou, acho que uns 3 maços de Marlboro naquele jogo do Mundial do Grêmio. Por exemplo, uma imagem clássica, uma transmissão clássica. 1989, TV Manchete, final entre Flamengo e Botafogo. Valdir Espinosa era o técnico do Botafogo no gol do Maurício, que tirou o Botafogo da fila. E com vocês, Valdir Espinosa pedindo no final do jogo com o cigarro na boca. Como é que era, Magno? Acabou, Serra! Acabou! Não, o Espinosa o cigarro ali. 83 no Mundial do Grêmio, depois o Grêmio faz o segundo gol com o Renato, também o Belmonte chega com o microfone e depois a TV de toque que passava as imagens para o mundo inteiro tinha imagem,
o Belmonte perto do Espinosa, e ele com cigarrinho na boca, tem que ter calma, e fumando, que nem um maluco na beira do campo. Ele pedindo calma e desesperado. Era uma contradição. Exatamente. O Thiago de Porto Alegre tem que... Lembra do Fossati, ele fumava no CT treinando. Sim, fumava no CT. O Maurício Sarri, em que inclusive há pouco tempo esteve na Inglaterra, no Chelsea, voltou para a Itália depois, ele fuma também compulsivamente. E quando ele era proibido, quando ele treinava o Napoli, o famoso Napoli do Sarri, que não ganhou nada, mas era o Napoli do Sarri, e tinha uma multa lá cada vez que ele fosse flagrado fumando. E ele disse, quanto é que é a multa? Tá, é X. Beleza, eu pago. E continuava fumando em todos os jogos. O Marco de Tapes tá gostando do papo, diz assim, bom dia, eu estou com 55 anos, nunca fumei, mas os melhores professores foram aqueles que curtiam outras fumaças. Tá dizendo o Marco de Tapes. Acontece. O pessoal da imprensa também uma época... Deixa assim. Gustavo de Guaíba, ele tá falando outra coisa, ele tá dizendo assim que ele participou de uma palestra na OAB, não é Gustavo, é o Thiago de Gravataí. O que ele entrou um Gustavo aqui? Ele tá dizendo assim que há um risco de fraude com as chaves. Aí eu expliquei para ele, olha, se isso acontecer, tem a Lei Geral de Proteção de Dados. As instituições vão responder pela não proteção dos seus dados, das suas chaves, né? Aí ele disse assim, inclusive a palestra era sobre esse tema. O palestrante você conhece. Ah, tá, agora entendi. Te refere ao Pix, né? É o sistema, né? Tá. Não, a Ana falava sobre isso antes da gente começar o Ganhando o Jogo, no Direto ao Ponto com o Guilherme Kepler, desse risco que pode, porque o brasileiro ele é terrível. Tu inventa a chave da cadeia, o cara descobre o segredo da chave. Exato. A gente fala que, infelizmente, a criminalidade está sempre um passo à frente da tecnologia, né? Infelizmente. Porque a gente fala, o cartão de crédito é clonado, o Guilherme Kepler, a gente trouxe, né, a evolução do dinheiro aqui no Brasil, o cheque começou a ser clonado, o cheque começou a ser roubado. Então, tudo isso a gente tem essa... Infelizmente, quando a gente cria uma tecnologia, já tem alguma maneira de fraudá-la, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que confiar na segurança, principalmente das instituições que, com certeza, sempre tomam a iniciativa de reverter esse prejuízo quando ele é existente, porque ainda não entrou em ação, né, o Pix. Então, rapidamente, as instituições terão a equipe necessária aí para cuidar de todas essas chaves e da segurança que elas vão... Porque não é só da chave que vai acontecer a transação, você vai ter que passar também por uma situação de como botar a senha do cartão de crédito, confirmar através dos seus aplicativos e dos seus dispositivos que estão autorizados a utilização dessas chaves que você está realmente realizando aquela compra. Tem um sistema de controle, não é Se eu vou comprar alguma coisa do Zé, um pastel do Zé, usa o Pix, ele vai colocar o código, vai aparecer pra mim, você está fazendo essa compra no valor X, coloca a sua chave. É uma nova modalidade de pagamento, nada mais que isso. Só que o dinheiro vai acabar, né? Essa preocupação do ouvinte aí, ela é justa. Aqui no Brasil a gente Eu lembro quando inventaram uma tinta para parede anti-pichação. Olha, essa tinta não pega pichação. Deu 6 meses e inventaram um spray que era anti-tinta pichação. 11h58. Os caras estão sempre um passo à frente. Nós vamos para o intervalo, registrando que o Daniel de Novo Hamburgo disse que trabalhou num táxi em São Paulo e o Ronaldo Fenômeno era cliente dele. Na época ele jogava no Corinthians. Depois de todo o voo, ele fumava um cigarrinho no estacionamento da empresa de táxis. Magno, tem meio minuto. O tempo e placar da maioria das rádios brasileiras dos anos 80, acho que exceção a própria Guaíba, tinham o patrocínio de Souza Cruz, cada uma com uma marca de cigarros. Assim era a Jovem Pan, assim era a Bandeirantes, assim era a própria Rádio Globo, a Gaúcha aqui em Porto Alegre. A maioria tinha o tempo e placar, alguma contribuição da Companhia de Cigarros Souza Cruz. Tele Santana nos Mundiais do São Paulo e Abel no Grenal do Século comiam o cigarro. Tofanello tá dizendo. Vem aí notícias e nós já voltamos. O Magno narrando. Ana Guiar, nós anunciamos às 11h35 que tu iria falar sobre a coletiva realizada há pouco e ficamos falando de outros assuntos e te deixamos na fila. Então, por favor, agora. Então, Alexandre Chaves Barcelos deu uma entrevista nesta manhã falando a respeito da eleição do Esporte Clube Internacional, que vai acontecer agora nos próximos meses, e afirma que não vai concorrer. Então, a presidência, apesar de muito frustrado por estar há 2 anos na vice-presidência do clube, estar, no seu entendimento, se preparando para ocupar a posição, visando as recentes mudanças, né, nesse processo e até mesmo a segurança legal desta eleição, então prefere abrir mão do cargo, né,
possivelmente após a eleição que iria ocupar de presidente, segundo o seu intento. Agora então ele abre mão total da corrida eleitoral e o objetivo do afastamento da corrida é blindar o vestiário do Internacional. Barcelos afirma que irá apoiar integralmente a decisão do MIG, que terá assembleia na próxima semana para escolher quem será o candidato então da chapa. O apoio a Aquino foi descartado e até ele fala sobre isso na sua resposta em coletiva de imprensa. Apoiar integralmente o candidato que for escolhido pelo presidente Marcelo Medeiros, e eu e ele estamos aqui no vestiário diariamente, e essa decisão eu resolvi comunicar hoje justamente para que nós possamos blindar completamente o vestiário do Internacional agora de todo esse processo sucessório. Como eu vou me afastar do processo sucessório, eu vou ainda estar mais presente junto ao grupo de jogadores, junto ao Rodrigo Caetano, junto à comissão técnica, para que nós possamos terminar o ano com os melhores resultados de campo possíveis, e nas 3 competições que nós ainda temos para disputar. Alexandre, bom dia. Eu queria ouvir de ti se dentro deste cenário difícil político, como tu explicaste para nós agora, há uma perspectiva de reversão, há um momento, um sinal de que esse ambiente ruim pode ser reversível, pode ser controlado, pode ser contido, ou o momento não indica isso? Eu acho que esse momento ele sempre é bem-vindo, desde que os atores desse processo deixem talvez um pouco de lado as suas vaidades pessoais e pensem mais no clube. Mas essa missão não vai ser para mim, vai ser para o próximo presidente do conselho e para o próximo presidente do clube. Então, o Alexandre Chaves Barcelos falando a respeito também dessa situação no vestiário, porque o meu questionamento foi se isso está atrapalhando os resultados do Internacional, se isso causa um problema interno dentro do vestiário, inclusive com a segurança de alguns jogadores em relação à sua continuidade no clube, a renovação de técnicos e outras instâncias que são, sim, afetadas, como o Cristiano Silva vinha destacando há bastante tempo, dentro desse processo eleitoral que pode ter interferência nas competições e principalmente no estilo de jogo dos atletas. Ele fala, então, que estará até o dia 31 de dezembro, como ressaltou, dentro do vestiário, tomando as decisões mais acertadas na sua visão e da gestão de Marcelo Medeiros em prol do Internacional, criticando, claro, e alfinetando que a questão das vaidades, como a gente critica bastante, interfere muito na questão eleitoral, que não deveria se pensar no clube, não em nomes ou em pessoas, como a gente defende bastante. Inclusive, o Cristiano Oliveira é um desses defensores, né, mais intensos dessa pauta, e a gente fala para a continuidade do clube e excelência nas competições, isso é necessário, e ele também associou a sua saída a essa corrida eleitoral, além da questão legal, também que quando há tranquilidade na política do clube, a obtenção de títulos é muito maior, segundo a observação de Barcelos. Então a sua saída também é para controlar os ânimos e a maneira que o futebol está lidando com esse processo eleitoral, que a gente já percebe alguns reflexos dentro de campo. A lei do Profut é que impede ele de... Exatamente. De concorrer. Seria uma terceira... Exato, e ele disse que até no entendimento de muitos juristas que vêm falando a respeito do assunto, que parecem desconhecer, mas ele disse que essa não foi a principal justificativa para ele sair dessa corrida eleitoral. Inclusive, não me recordo agora no momento qual profissional fez essa pergunta, o jornalista que fez relacionado à questão do Profut, mas ele disse que essa não foi a motivação principal que levou ele a desistir dessa concorrência, mas também até a questão de manter o vestiário blindado, que foi pelo menos a explicação dada para essa corrida eleitoral. Inclusive, ele se sentiu bastante frustrado. Essa foi a palavra utilizada, que é essa frustração que vem de 2 anos de uma vice-presidência, que se encaminharia, então, para uma maior participação no processo próximo eleitoral do Internacional, que não vai ser possível. O André do Menino Deus pergunta, na realidade, é quente a informação que Luíde seria o candidato da situação pelo Inter? Haverá uma assembleia essa semana do MIG que vai, então, colocar quem será o candidato e, através da assembleia, será, então, votado e escolhido o sucessor, pelo menos, que vai participar da corrida eleitoral do Esporte Clube Internacional, e nessa semana também, após a Assembleia, será divulgado o nome do candidato. Eu domino tão pouco os movimentos políticos do Inter que eu não sei nem se o presidente Luíde pertence a um desses grupos que está perfilado ao lado do grupo do presidente Medeiros, por isso que eu não sei, sinceramente não sei. O Cristiano Silva é que conhece aquele lá, o fulano é daquele grupo, não sei o que é, aquele jeitão dele. Ele está muito mais inteirado, né, das situações dos partidos, mas esses momentos que se começam, inclusive, com estremecimento ali, né, nas bases do Internacional, que acabou tirando um ou outro do cargo. Agora essa questão política se sobrepõe à questão do futebol, que foi principalmente uma das justificativas para se
ter uma nova data de eleição, justamente com o intento de que não prejudicasse as competições, já que temos um ano muito atípico, mas então foi descartado pelo Conselho do Internacional, justamente por não entender que é um caso, né, da pandemia, aí que atrasou, não tem tanta interferência, é um processo ou outro, mas a gente teve até divergência aqui na bancada sobre o assunto. Eu achava que deveria se aguardar um pouco, porque foi que justamente o Barcelos afirma que esses problemas e esses cochichos que acontecem entre um ou outra pessoa que pensa mais na sua popularidade do que de fato no que o clube precisa para conquistar títulos, acaba influenciando e muito, né? Inclusive na questão de escalação, continuidade, o jogador fica mais preocupado com o seu contrato do que com a disposição que tem para jogar. O nosso querido, sempre participando, Dilon Camilo, ele fala assim: Aldo, eu tenho ouvido a todo momento que as finanças do Grêmio estão em dia, sem problema. Então, como explicar um grande empréstimo do Grêmio com o Banco Banrisul? Vocês não comentaram nada até agora. Eu não sei de empréstimo do Banrisul. O Grêmio acabou de vender o Cebolinha por um monte de euros. A informação que nós temos é baseada nos balancetes, que são de tempos em tempos divulgados, ou pelas próprias falas da direção. Tinha ouvido alguma coisa aí? Por falar em... Sim, o Grêmio pediu ano passado um empréstimo ao Banrisul para adiantar as contas, pagaria depois. O empréstimo, aliás, até onde eu sei, inclusive já foi pago. O Grêmio também teve aquela questão de, em meio à pandemia, adiar para o ano que vem parte do pagamento dos salários e imagem dos jogadores, fez o acordo com os jogadores. E mesmo que tivesse acertado para o ano que vem, o Grêmio usou o dinheiro da venda do Cebolinha para já quitar isso agora. São as informações que o próprio Pfeiffer vem trazendo aqui na programação. Ainda sobre o Grêmio, tá, uma coisa que pode não ter o Grêmio na informação, mas respinga diretamente. Hoje é o último dia da janela de transferências em Portugal. Das principais ligas, o último dia era ontem, mas como ontem era feriado em Portugal, o último dia passou a ser hoje. E o Porto está contratando por empréstimo o brasileiro Felipe Anderson, por empréstimo de uma temporada. Felipe Anderson chegou a rodar até por seleção brasileira, mas teve bastante destaque na Lazio, jogou muito bem também no West Ham da Inglaterra e agora está indo jogar no Porto por empréstimo de uma temporada. Então, e ele joga, para quem não conhece, ele é o meia, aberto pelo lado esquerdo, ele joga na mesma faixa de campo do PP. Então, a notícia, Felipe Anderson acerta com o Porto por empréstimo de um ano, ela não tem a ver com o Grêmio, mas ela respinga diretamente, porque não vai ser agora que o Porto vai levar o PP, né? Acabou de contratar por um ano o empréstimo o também brasileiro Felipe Anderson. Agora lá já são 4 da tarde, né? Então... O tempo para alguma contratação surpresa meio que está se esgotando, né? Então... E não é tempo, como eu disse, o Porto queria um meia aberto pela esquerda. Fez proposta, tentou o PP várias vezes e acabou não sei se chegou a anunciar oficialmente, mas o negócio está fechado, pelo que informam os repórteres de Portugal. Então, anunciando o Felipe Anderson, não tem por que ir atrás do PP. Nada impede que o negócio aconteça para que o PP vá jogar no Porto na próxima janela, pode ser. Mas nesse caso, hoje, ele não vai porque o Porto acabou de anunciar, ou está anunciando, o Felipe Anderson. Águias confirmam o empréstimo de Thiago Dantas ao Bayern. Tá aqui a manchete da Bola. Não corri ainda a página para ver a notícia do Felipe Anderson, que o Cristiano acaba de dar. Mas tá sim, os indicativos todos é de um fechamento de janela lá pela Europa, lá por Portugal. A Europa já fechou. Fabrício Romano, especialista em mercado internacional, está cravando o Felipe Anderson no Porto. E só a respeito da questão do Luigi, que foi uma solicitação do ouvinte, se esse seria o nome, o Fabrício Falkowski também, que é um dos nossos excelentes repórteres, né, ali do Correio do Povo, há anos, o setorista do Internacional, fala que há tratativa sim com o Luigi, mas só que se teme que ele novamente somatize algumas situações quando foi presidente, então teve alguns problemas relacionados justamente à responsabilidade e à pressão de ser um dos nomes tão importantes para o Internacional, mas só que nesse momento há tratativas, mas nada concreto. Sporting comunicou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários a transferência de Wendel para o Zenit por 20 milhões de euros, 20,3 milhões de... Não conheço o Wendel. Qual Wendel? Qual time? O Sporting de Portugal. O Sporting, o Wendel Volante, que era do Fluminense. Isso.
Bom jogador, hein? Bom jogador. Com 20 milhões de euros, é uma grana e tanto, né? Muito bom jogador. Ele estava afastado há um bom tempo por indisciplina do esporte. O esporte tentou, inclusive, vendê-lo ainda antes da pandemia, não conseguiu. E agora está fechando a venda do futebol russo. E diz aqui o montante ao qual poderão acrescer 4 milhões de euros mediante objetivos. Ele tem lá um bônus ainda em hipótese de alcance de metas. Muito bom volante, que era do Fluminense, utilizou Portugal como porta de entrada por conta dessa questão aí de... que eu não sei se é adaptação, se é indisciplina. A versão do Sporting é indisciplina. Ele ficou afastado um bom tempo, teve a sua adaptação lá com esse pause, digamos assim, e vai jogar na Rússia agora. Também ele tem potencial para ir além, para jogar até em... talvez não num gigante, mas para jogar num grande, com certeza. Bom, o Bayern de Munique, esse Thiago Dantas é um garoto, né? 19 anos, tem uma cara de menino, esse que tá indo do Benfica para o Bayern. O Bayern de Munique ontem estava falando em Douglas Costa. Parece que, apesar da posição alcançada nesta temporada, ele quer continuar aumentando a qualidade do time. Sim, e anunciou o Douglas Costa. De volta, né? Douglas oficializou, Costa né? Passou pelo Bayern de Munique e tá de volta. Agora, esse menino, esse Thiago Dantas, eu não conheço nada dele. Vamos ver aqui. O Benfica oficializou nesta terça-feira a saída por empréstimo do médio Thiago Dantas, 19 anos, para o Bayern. Os águias não revelam se está ou não incluída uma opção de compra por parte do clube alemão no final da temporada. Ele foi por empréstimo. Entretanto, também o campeão europeu deu conta da chegada do jovem jogador a Munique. Em comunicação, o Bayern revela que numa primeira fase, Thiago Dantas será integrado na equipe B, que atua na terceira divisão do futebol alemão. Então é um jovem que vai mais para um processo de amadurecimento por empréstimo. Bem, vamos atender alguns ouvintes, Ana? Tu tá sem acesso aí, né? Deixa comigo aqui então. Rafael D'Ambroso tá dizendo: os caras preocupados com as finanças no Grêmio, devendo 1 bilhão. Aí deu uma granalizada aqui. Como sempre, né? A gente não pode nem comparar. Não, o Inter não deve 1 bilhão, né? O Inter teve informado um déficit de 63 milhões e tem dívidas de longo prazo negociadas, que são altas, mas não chega a 1 bilhão. Obrigado, Rafael. Obrigado pela tua mensagem. Vamos mais aqui. Aqui o João Fernandes faz um questionamento, a gente não sabe, viu? A gente vai procurar saber por que os selos de superfã não estão funcionando. A gente vai saber daqui a pouquinho, vai buscar mais informações. E um abraço aqui pro Natanael, que tá participando, pro Antônio, pro Felipe e pro Beto. O seu Haroldo... Fala aqui, ó, ele fala, o Beto fala que PP é igual ao Arthur, muita mídia e pouca bola. Concordam? Não, Nossa senhora. Não. Os guris são bons. Não são Pelés, mas são bons jogadores. O PP, se tu oferecer ele pro Flamengo, os caras pegam ele. Oferecer pro Palmeiras, pegam ele. Não, titular absoluto em oferecer qualquer... pro Inter, o Inter pega ele. Todo mundo quer, bom jogador. O PP pro Inter? Não tô falando assim pra dizer que ele não é um jogador desprezível. Mas o Inter manda buscar uma frota de Uber pra toda a família do PP. Uma frota de Uber é ótimo. Uma frota de Uber pro PP jogar com toda a família do PP. Na hora. Como é que é aquele transporte executivo pra buscar o rapaz? O PP e põe numa... aquelas limusines. Põe aquelas limusines com tipo... isola, faz a prova de barra, faz tudo. O PP no Inter. E aí no segundo tempo, para segurar o resultado, o técnico de PP põe o Musso. Exato. Ele me lembrou a fala do Haroldo Dalla Costa, que dá um pau tremendo no cu dele. Ele insiste no recado, ele mandou várias vezes o mesmo recado. Ele diz assim, Carlos: vocês são estranhos. O Argel. Eu sou muito. O Argel, qualquer ser humano é um pouco estranho. O Argel, na 10ª rodada, era líder e mesmo quando começou a aparecer a fragilidade, ele dava discurso otimista, trator, etc. E vocês baixaram o pau. Qual a diferença do Kudê se ele tem bem melhores jogadores? Tá dizendo o Haroldo. Ele quer que eu liste uma diferença do Kudê pro Argel? Eu posso terminar até quando isso? Eu posso começar agora e até domingo falando, se deixar. Na categoria, com elegância e serenidade, pode indicar algumas diferenças. Sempre com muito As duas equilíbrio e principais, ponderação. por favor, quais seriam? Um top 5. Bom, top 5 primeiro, Eduardo Kudê tem visão de jogo, Eduardo Kudê tem título nacional, Eduardo Kudê tem representatividade internacional, Eduardo Kudê tem mecânica de jogo, Eduardo Kudê tem ideia, Deu? Posso continuar ou para por aqui? O Oresque quer ajudar. Não, para aí.
E ele não sua muito também, né? Tem esse detalhe. Eu não sei, mas sabe o que eu não sei, Uredes? Eu percebi uma coisa, tá? Percebeu que o Eduardo Cudê tá sempre de preto? É verdade, O é preto verdade. dá aquela disfarçadinha, né? O Argel vai com uma camisa social azul clarinha. Aí é claro, né? Aí no calor lá de Maceió, com 5 minutos de jogo, tá empapado. Eu posso resumir a diferença do Cudê pro Argel? Ah, O Cudê é técnico, o Argel é treinador. Ponto. cara, assim, deixa eu só mandar um abraço aqui pra uma galera aí. Tem mínima comparação, né, amigão? Tem mínima comparação. Eu acho o Argel uma daquelas Mas eu entendi o figuras. raciocínio dele. O que ele está dizendo assim, nós temos uma régua de pressão. Não, peraí, eu vou explicar. Uma régua de pressão e cobrança para o Cudê, nós não tínhamos para o Argel. Nós éramos menos tolerantes, o que ele está querendo dizer. Não. Com o Argel. Sim, mas tem que ser muito menos tolerante com o Argel, desculpa. É verdade, Sim. é verdade. Eu acho que a régua de comparação, meu querido Hamilton, tem que ser com o Diego Aguirre. Aí eu concordo contigo. Haroldo, eu chamei de Hamilton, né? Haroldo, meu querido Haroldo, tem que ser com o Diego Aguirre. Aí eu posso concordar contigo, tá? E aí vai muito da imprensa que não entendeu nada do que o Diego Aguirre fez aqui. Nada. E o torcedor menos ainda. Time competitivo, time que tinha problemas, mas o time que imprimiu uma intensidade absurda em 25 minutos iniciais. Absurda a intensidade do Inter, do Diego Aguirre. Era um Inter doido, com 25 minutos iniciais, comparável em 25 minutos. Eu sei que o jogo tem todo, mas comparável ao que, por exemplo, aos princípios que o Sampaoli adota. É óbvio que tinha que ter adotado uma alternância, porque a intensidade é variável, porque tu precisa cair um pouco para depois subir de novo. Isso é um treinamento com um processo multidisciplinar de integração entre preparação física e modelo de jogo que o Inter fez pela primeira vez e ninguém entendeu a preparação física do cara. O torcedor acreditou mais no Carlos Pellegrini, que era o vice de futebol, e criticou a preparação física do que no especialista, porque tem dessas também, né? Quando eles se envolvem nesses grupos políticos, eles vão acreditar mais no abnegado do que no especialista. Vão acreditar mais no abnegado do que no especialista. Mas o vice de futebol, que é o fulano, que é do meu grupo, ele disse e eu vou acreditar nele, mas eu não vou acreditar no treinador que estudou para isso, num preparador físico que se formou para isso. Aí se criou o delírio de que a preparação física do Inter era ruim. Não! Era um trabalho que precisava de um processo. Era um trabalho que tinha uma intensidade tremenda em 25 minutos, depois caía, sim, era um erro cair depois, sim, com o tempo aquilo seria consertado e teria uma alternância. O torcedor não entendeu o Diego Aguirre porque prefere acreditar nesses caras aí que não sabem nada de futebol e que ficam em cargo de vice de futebol. Preferem acreditar no cara do meu grupo, né? Porque eles gostam. Como seduz a política, brilha os olhinhos. Esses tempos eu vou relatar aqui, porque hoje eu tô meio sem filtro, inclusive em alguns grupos paralelos, para dizer algumas verdades também, né? Né, Magno? Tem que dizer algumas verdades. E abrir o jogo a respeito de algumas coisas. Briga. Né? E tu, Não tem briga, tu sabe não muito vem. bem disso. Eu recebi uma gentil... O que ele falou? Então já não foi gentil. Não, foi gentil. Uma gentil resposta, né? A respeito do que eu falei sobre política aqui, de um conselheiro do Internacional, do Ricardo, me fugiu o sobrenome. Mas até o Thiago Issa participou. Eu me esqueci o sobrenome do Ricardo, que feio. Daqui a pouco vem. Faz tempo, daqui a pouco vem. E ele me colocou, inclusive, que eu teria um certo... de forma gentil, né? Uma espécie de preconceito com a política do clube, que eu não incentivava o debate a respeito de uma espécie de criminalização. Ele usou essa palavra, criminalização, que eu acho meio grave, vilanização talvez, não sei, da política clubística, e que nem todo mundo é ruim. Eu sei que nem todo mundo é ruim. Eu sei que tem gente bem intencionada, eu sei que tem gente que estuda, tem gente que até tenta, e as pessoas estão ali por boas intenções. Eu acredito nisso, tá? É a mesma situação do técnico pro treinador. A política não é o problema, e sim a politicagem. Quem faz politicagem. Eu discordo de ti, porque eu acho que a política é o problema. Eu vou chegar lá, sabe por quê? Porque eu acho que o modelo estrutural de um clube de futebol, que é um modelo muito mais semelhante a das instituições públicas do que a de um modelo empresarial. Sim, eu mudei, Zé. Eu sou. Pode me chamar de Tô tentando... liberal no clube, né? A gente tá junto. A gente pegou na mãozinha ainda. Daqui a pouco tu vai me achar liberal, mas não sou.
Não usa essa tua jaquetinha da Tommy aí. E aí... Não, é Hugo Boss, não é Tommy. É Hugo Boss, não é Tommy. Hugo Boss, é pior que Tommy ainda, mais caro. Uma fortuna isso aí. E aí o seguinte, ó. Nossa, o modelo institucional com não sei quantos conselheiros, são 300 e poucos conselheiros, né? Ou 190, eu não sei quantos conselheiros são. São 300 Isso. num e acho que 330 com suplentes. Perfeito. 300 e poucos conselheiros. Não precisava nem de 100. Não, também acho que não. Com grupos políticos, com um conselho de gestão formado a partir de toma lá da cá, com loteamento de cargo. Tudo isso, isso aí, a estrutura é o problema, o sistema é o problema, foi o que eu expliquei. E aí, quando se tem essa estrutura, se tem um problema dentro dela, em que se institucionaliza locupletar com cargo ou com viagem, porque tem gente que se vende por viagem, tá? Tem gente que se vende por acesso ao vestiário. Não são todos, né, Carlos? Tem gente que, eu falei, não são todos, tá? Tem gente que vai... Tinha um diretor do Internacional que ficou o ano todo viajando, não fez absolutamente nada pelo departamento, ganhou um apelido lá. Boca Livre? Boca Livre. Aliás, são quase as mesmas... Sim. O mesmo número de letras do primeiro e do segundo nome, né? Ganhou um apelido porque não fazia nada. Boca Milha. Isso. E não fazia nada, mas ganhava viagem. Porque a diária é sedutora. Porque é legal viajar com os jogadores. Porque tu vai comer de graça, em um lugar bom, vai tomar uns negocinhos e de noite, vai tomar uns birites de noite, até vai fazer coisas a balada que tu não pode fazer aqui em Porto Alegre. Então tem isso também, loteamento de cargo. Por que acontece isso? Devido a uma estrutura semelhante à estrutura de uma política tradicional. E eu vou ser contra isso. Nesse sentido, eu acho que o modelo tinha que ser um pouco mais profissional, um pouco mais empresarial. E os conselhos de gestão, citei o Bayern de Munique, com 12 integrantes num comitê executivo, tem um só em cada clube brasileiro, comitê executivo, ou seja, as pessoas são pagas, estudaram para isso, e que tem até uma mulher, né? Tem uma especialista, acho que em base, alguma coisa do tipo, que é um modelo distante do nosso. Não, uma das manda-chuvas do Chelsea é uma mulher. É uma mulher. Que é um modelo distante do nosso. Aí Aqui no Brasil, tu pensa no preconceito. Os caras já torcem o nariz quando a mulher vai apitar um jogo de futebol. E, aliás, é boa árbitra a Edna Alves. Melhor do que muito o Marmande, por isso. Os caras já torcem o nariz pra isso. Tu imagina dizer que vai ter uma mulher comandando o clube. Então, para terminar, quando aconteceu eu vou te acompanhar, surgiu da provocação do Haroldo sobre uma comparação, sobre tolerâncias com Argel e o Kudê. Eu acho que o Argel é um personagem super folclórico do futebol hoje. Eu acho que ele já entrou naquela parte do folclore, tá? E eu não vou fazer essa comparação, mas acho que a comparação ela é muito digna. Se for feita entre Diego Aguirre e Kudê. Ninguém entendeu o trabalho do Aguirre porque o vice-futebol, que inclusive foi depois envolvido em esquema e não sabia nada, disse que a preparação física era ruim e os tontos dos conselheiros que também não sabem nada acreditaram porque ele é do meu grupo, então eu acredito nele. É mais ou menos isso. Duas coisas assim, ponto de vista diferentes, respeitosos. Porque a divergência tem que ser sempre respeitosa. Eu de fato vejo que há um processo de galhofa na análise do Argel, de transformar ele numa figura folclórica. Só que ele é um profissional que tem anos nesse negócio, alguma coisa ele conhece, e ele pode não ser o Pelé dos treinadores, tá claro que ele não é, mas ele é um profissional digno, que merece respeito, é um cara dedicado, um cara sério, um trabalhador, e como tal, assim o vejo. Então, eu não vou comparar o trabalho do Argel com o do Kudê, quer me parecer que o Kudê está num outro patamar. E a comparação com o Diego Aguirre, eu ainda estou para dizer que Diego Aguirre, Kudê vai ter que fazer mais para chegar no nível do Diego Aguirre. O Diego Aguirre que passou aqui, fez um trabalho de renovação, valorização de jogadores, o Inter vendeu jogadores e ele levou o Inter para uma condição que até não se imaginava ele pudesse levar. E ele andou muito perto, beliscou um título de Libertadores da América. Ele foi campeão gaúcho, né? Foi campeão gaúcho? Foi campeão gaúcho. Tinha uma dinâmica de jogo muito interessante. Ele resolvia os jogos com 20 minutos. Exato.
Então, Talvez um trabalho de longo prazo faria com que ele alternasse melhor a intensidade, né? Porque tu não consegue ter aquele jogo louco. Contra o Atlético Mineiro, cara, foi uma doideira pela Libertadores. Foi uma doideira. O Inter tá contra o Independiente Medellín. Outra doideira. Universidade do Chile ou Católica? Acho que era... Eu acho que não era Independente Medellín, era o Santa Fé, da Colômbia. Santa Fé, perdão. Santa Fé, ganhou Santa com Fé. o gol do Rafael Moura na virada. Isso, mas contra o era do Chile ou Católica? O jogo lá fora. Que foi, Universidade do Chile. Universidade do Chile. Jogou o jogo da vida dele. Que foi 4-0. Que o Inter jogou todo o jogo em cima do Paulo César Magalhães, que ficou tonto. Aí Depois contratou, claro que tinha esquema nisso, né? Foi uma grande atuação de Nilmar e Sacha naquele jogo. O Inter era um time super interessante, que talvez num processo de longo prazo conseguiria alternar a intensidade entre a doideira e a cadência. E isso não foi dado ao Diego Aguirre. Aquilo ali foi uma coisa ridícula. O preparador físico era ruim, mas quem disse? Mas quem é tu pra explicar o que é um preparador físico ruim, cara? O técnico do Tigres disse: nós acompanhamos o Inter e o Inter morre no segundo tempo. Então, de fato, lá houve algum problema na questão da preparação física. E ele disse: nós vamos segurar o Inter para tentar matar no segundo tempo, porque o Inter morre fisicamente. O Aguirre fez até o Valdívia jogar bem. Vários jogaram bem. E depois, fora das mãos do Diego, não conseguiram jogar. O Magno quer dizer Rodrigo Dourado, Arangues, Sacha, D'Alessandro, Valdívia e na frente variava. Às vezes Nilmar, às vezes Lisandro Lopes. Duas coisas. Primeiro, sobre o Argel. O Argel, ele que se tornou essa figura folclórica da forma como fala, como se dirige, como inicia. E também como gere a carreira como Ele técnico. se vende dessa forma. Exato. Ele se vende dessa forma, do jeito que foi para o CSA, para o Ceará, para Cruzeiro, voltando para CSA, enfim. Isso que torna ele folclórico, não é a gente só dá ressonância ao que ele mesmo faz. Primeiro ponto. Segundo, Bayern de Munique. São 14 pessoas no conselho de administração, dentre elas Oliver Kahn, Rummenigge e Franz Beckenbauer. E a gerente de futebol do clube Beckenbauer? Franz Beckenbauer ainda faz parte do conselho do Bayern de Munique. Beckenbauer está escondido numa pequena casa lá entre a Áustria e a Alemanha com medo de ser preso. Tá, mas eu tô dizendo que o cara faz parte do fraude. conselho, né? Vai ser preso. Não, por fraude, se envolveu em falcatrua o Beckenbauer. Nosso ídolo, mas fez meleca. Tá bom. Não tira ele dos 14, porque parece que ele se aposentou e foi se esconder lá, como é o nome do lugar, um lugar bem bonito na Áustria. É um lugar lindo. Mas lá na Osterreich. Voltando ao Argel, a gente às vezes via isso claramente no Lisca. Porque o Lisca doido, maluco, não sei o quê. A gente não falava do Lisca. Se tu parar para falar sobre futebol, sobre estruturação de time, sobre modelo de treinamento, aí tu vai descobrir que ali tu tá diante de um profissional que conhece. O Lisca, ele o rótulo de Lisca doido. Eu acho que dá para comparar. Eu acho que dá para comparar em relação ao modo folclórico, não é com o que a gente trata. Como disse o Magno, a gente dá ressonância. Para mim, até de forma equivocada. Eu acho que a gente dá muita voz, às vezes, para quem não merece ter voz. O que não é o caso do Argel e do Lisca. Os dois são técnicos de futebol, passaram por clubes grandes, enfim. Mas eu acho que dá para comparar os dois pela forma folclórica com que eles se vendem. O Lisca disse que tentou uma época parar de ser o Lisca doido. Não, o Lisca gosta de ser o Lisca doido. Ele gosta disso. E, aliás, faz um trabalho até bom agora no América Mineiro, lá na Série B. Poderia ser melhor, mas também, ruim o trabalho não é. O Argel, nessa comparação de trabalho, o Argel gosta da fama de bombeiro, gosta da fama de ser o cara que resolve. O Argel se vende assim como uma espécie de populista assim, do futebol. O que, convenhamos, é uma forma que ele tem lá de buscar o seu espaço. Mas comparando o trabalho, gente, de campo do Argel e do Lisca, eu acho o Lisca 300 vezes melhor que o Argel. Nos times do Argel, gente, eu não consigo enxergar nada. Eu consigo enxergar uma defesa lá atrás, no bico para frente, os atacantes correndo um em cima do outro, o meio-campo olhando para cima o tempo inteiro. É isso que eu vejo nos times do Argel. Magno. Agora o Lisca é o seguinte, ó. Parece. O Lisca é o seguinte, na minha opinião, o Lisca é o seguinte, o Lisca doidão ali no campo, ali na Casa Mata, onde ele faz uma figura. Fora dela, nas entrevistas, ele é bem diferente.
Eu acho que é ali que o Lisca doidão é Mas quando ele comemora algum no gol, vestiário também ele título, alguma coisa. tinha umas atitudes, às vezes ele É? brigava com os caras, saía no soco e... Mas o Lisca te explica o jogo, Zé. Sim. Ele te explica o jogo. O Lisca sabe o que ele tá fazendo. O Lisca pode não vencer, mas o Lisca sabe o que ele tá fazendo ali. O Lisca te explica É um cara o que jogo. acompanha muito, assim, quando tu senta pra falar de futebol, já tive a oportunidade de entrevistar ele, o cara sabe tudo, Uma assim. simpatia, né? Exato, só que eu digo assim, que às vezes a simpatia Eu demasiada, ouvinte, nossa. você cria um personagem que te impede Sim. de ter um futuro, por exemplo, não digo Ana- brilhante, mas um futuro mais... Ana Carolina, Sim. todos somos personagens. Claro, mas eu digo assim, e a gente se utiliza dessas ferramentas como personagem, a gente iniciou... Muito. Não, a gente iniciou falando Nos derruba, às vezes. dos jornalistas que são de fato torcedores, porque eles entendem que através dessa identificação mais próxima de uma torcida, ou tendo um perfil às vezes mais de botar fogo ao invés de apagar o fogo, que infelizmente a gente vê numa crescente um pouco descontrolada, que foi acho que o delírio Cavani, que todos nós participamos desse delírio e acompanhamos, acho que você às vezes se apega muito a um personagem e pouco às estruturações que, por exemplo, no caso do Lisca, é o conhecimento que ele tem de futebol, dos jogadores, das posições, das suas ideias de vestiário, porque ele, infelizmente, é aquele que é só chamado pra, às vezes, passar pano na torcida ou o cara que vai resolver alguma situação que já tá perdida. Ao contrário de que ele sempre, quando eu sempre entrevistei ele, ele falou assim, o que eu mais quero é começar um projeto do zero. Ter a oportunidade de alguém que acredite no meu trabalho desde o início e coloque fé na minha permanência, apesar dos resultados inicialmente difíceis, que ele diz que todo técnico, quando chega num clube, tem a dificuldade de lidar com o trabalho de outro, com a mentalidade de outro técnico, com a mentalidade dos jogadores, às vezes com o vestiário fechado, que é o dos grandes clubes, o caso dos grandes clubes. Por isso que ele fala assim, às vezes é mais fácil chegar num clube pequeno, porque não tem aquela coisa, meu parceiro tem que me colocar, precisa que o dirigente venha lá e faça, não, tem que botar esse aqui porque precisa disso. Então ele é bastante complicado compreender como, assim, às vezes ter um personagem favorece quando sabe utilizar bem e prejudica quando você não sabe usar. Tem que fazer você vira um um intervalo. personagem Eu quero ver cômico. também. Eu quero ver, Ana, Zé, e acho que o Lisca tem a chance agora, porque se ele conseguir subir o América, e o América é um dos times com possibilidade para subir, ele fatalmente vai ser mantido para a próxima temporada. Então eu acho que chegou a vez a gente observar isso que o Lisca tanto queria. E eu acho que o Lisca tem potencial, eu também gostaria muito de ver o Lisca iniciando um trabalho legal em um time de primeira divisão. 11, meio-dia e 38, eu tenho que fazer um intervalo, a hora certa é a clínica do Dr. Sérgio Jankowski, mas antes do intervalo eu deixo esse recado do Magno. Fala, Magno. Se o Lisca tivesse as mesmas oportunidades do Fernando Diniz, já teria sido campeão brasileiro. Ponto. Fábio Adroaldo Silva, o melhor jogo citado, Inter e Católica em 2015. Foi a narração do Galo Missioneiro no gol de Nilmar. Que narração de gol marcante, diz o Fábio Adroaldo Silva. Era a Universidade de Chile. Seu Acilon Souza diz, mais retorno, Zé Aldo. Era Católica ou do Chile, afinal das contas? Ele tá falando. Era a Universidade de Chile, 4-0. Ele falou foi Católica, mas então vocês estão corrigindo. Bem, intervalo, a gente volta rapidinho para o último bloco do Ganhão do Jogo, hoje 6 de outubro do ano de 2020. Tá bom, meu amigo? Bem, dada a hora certa, vamos para o último bloco do programa. Algum assunto que eu não tenha provocado vocês, que alguém queira trazer? Não, eu fiz até a provocação às vezes o ouvinte instiga e é legal, né? Os caras, pra gente fazer uma os caras estão dizendo que o preparador físico do Diego Aguirre teve problemas em todos os clubes onde passou. Há uma divergência aqui. Eu acho que não foi compreendido um trabalho de preparação associado ao modelo de jogo. Coisa que a gente tá atrasado, né, Zé? O futebol brasileiro tem alguns... A gente tá descobrindo a saída de três, isso é um bom tema. A gente tá descobrindo a saída de três, né? Ou a saída com a bola no chão, ou o goleiro que sabe jogar com os pés, enfim, como queiram. A gente tá descobrindo isso com anos de atraso. A gente descobriu o 4-2-3-1 com 10 anos de atraso. E ainda é um sistema predominante. A gente descobriu o 4-1-4-1 com 10 anos de atraso, ainda é um sistema predominante. O 2-3-1 não foi o Diego que trouxe pra cá o Aguirre? Na minha opinião, o primeiro modelo de 4-2-3-1 que o Brasil recebe é do Mano Menezes no Grêmio 2007, com Diego Souza pela direita, Tcheco pelo meio e Carlos Eduardo pela esquerda, com o Tuta na frente. Em 2006 era assim. 2006 era Rafinha na direita, já era o Tcheco no meio, não lembro, acho que sim. Era Rafinha na direita, Tcheco no meio, Hugo na esquerda e o Rômulo na frente, centroavante que veio do Ituano.
Mas a gente descobriu com muito atraso isso. Pra tu ter uma ideia, em 2006 o Grêmio talvez tenha sido o pioneiro em fazer esse sistema. E a Copa do Mundo de 2006, e o Brasil não jogou, o Brasil jogou num 4-2-2-2, tá? Jogou com Emerson, Zé Roberto, cada um para um lado, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano. As seleções na Copa 2006 já utilizavam esse esquema de forma predominante. A final entre Itália e Alemanha é um duelo de dois sistemas com quatro. Itália e Alemanha não, Itália e França. Dois esquemas montados no 4-2-3-1. A Itália jogava no 4-2-3-1, a campeã do mundo. A Alemanha jogava no 4-2-3-1, até bem claro, aquele 4-2-3-1. E depois, na Copa 2010, isso já era até uma coisa corriqueira, normal. E o Brasil demorou um tempão para descobrir. Na Copa já se conhecia bastante o sistema e o Brasil estava recém engatinhando. O Brasil demora 10 anos para alguém ter coragem de fazer um esquema com 3 zagueiros, exceto o Lazzaroni, na loucura da Copa 90. E aqui a gente está atrasado, a gente está descobrindo agora a saída de 3, ninguém sabe fazer direito. Olha só, vocês viram o Flamengo Atlético Paranaense, os melhores momentos? Os caras entregaram bola. Com o nome do goleiro, não foi o Diego Alves que jogou, né? Deu branco agora. Tô começando a ficar nessa. Não foi o Diego Alves que era jogou. Da base, o Hugo? Não. Então foi o César. Enfim, o goleiro do Flamengo entregou numa saída 2 bolas para os jogadores do... Eles estão chamando de Neneca agora. Neneca. Sim, é o Hugo. É o Nené, isso aí. Entregaram 2 bolas e o Atlético não aproveitou porque não teve competência. Aumenta um pouquinho o volume aí deles, por favor, Leonel. Não teve competência. E a gente tá vendo toda semana entregarem bola assim, a gente descobre o princípio, tenta fazer o princípio, tenta fazer o conceito e faz de forma errada. E na Europa também tá dando treta com isso, viu? Aí, esses dias me perguntaram, o que é melhor? Dar um chutão onde se é comprovado que o outro pega a bola? Não. Eu acho mas é uma questão de veneno e contra-veneno. Quando se começou a perceber que os times todos começaram a querer sair jogando de trás, porque é bonito, valoriza a posse de bola, aquela coisa toda estética, os adversários que antes marcavam lá atrás a 1 quilômetro do gol, como fazia o Inter quando no passado, começaram a marcar mais em cima, começaram a adiantar a marcação e começaram a roubar a bola. Qual vai ser o contraveneno em relação a isso? Os times vão voltar a dar balão para frente. E assim a coisa funciona, ela é cíclica. Observa só, há quanto tempo o Tite tem essa obsessão por furar a linha de 5, que até hoje ele não conseguiu, mas ele parece que descobriu que se fazia isso naquele amistoso contra a Inglaterra, um pouco menos de um ano antes da Copa. Aqui no Brasil, quais são os times que se defendem com linha de 5? Daqui a 2, 3 anos vão ser quase todos. Porque aqui a gente parece que assim, alguém abre uma porteira e aí vai todo mundo passando. E aí fica anos jogando daquele jeito. Aí dá um tempinho, alguém abre outra porteira e vai todo mundo passando. Não há um conceito próprio. É por isso que eu saúdo absolutamente quando se traz um Jorge Jesus de fora com o seu conceito, que vai fugir da mesmice, que vai pensar fora da caixinha. Quando se traz o Sampaoli é chato. Ele é um porre de chato. Mas ele é muito bom. O que ele mudou foi o mental, né, Cristiano? No caso do Jorge, o que ele mudou foi o mental. Ele não fez uma revolução de modelo. Faz modelo. Não, ele mudou o esquema tático. Ele fez mudança de modelo, sim. O Flamengo com Abel Braga era um time xoxo de se ver, um time reativo muitas vezes, um time que não sabia o que acontecia, um time estático. Com o Jorge Jesus, ele muda o esquema tático, passa a jogar no 4-1-3-2. O Abel Braga botou na cabeça que Everton Ribeiro e Arrascaeta não podiam jogar juntos. O Jesus chega, não, que palhaçada é essa? Claro que podem jogar juntos. E provou que podia. O Abel Braga, quando entregou uma lista de possíveis reforços para a direção do Flamengo antes de ser demitido, ele disse que não precisava de zagueiro. Aí chegou o Jesus, não precisa, não, traz esse cara aqui, aí buscaram lá o Pablo Mari. Não, mas é que o Jesus ganhou o Mari. Não, ele não ganhou o Mari, ele foi buscar o Mari, porque o Abel achava que não precisava. Não, então a mudança ela foi significativa. Fala, Orestes. Essa possibilidade dos caras saírem jogando na área, vocês têm observado que tem acontecido muitos gols por parte do erro do setor de defesa. O time adversário ataca mais em cima, então a possibilidade, muitos gols têm acontecido com erros do setor de defesa, inclusive com saída dos próprios
os goleiros que querem sair jogando. Aumentou muito isso. Claro, porque o adversário sobe marcação. O adversário percebe que todos os times estão fazendo assim, aí sobe marcação. E aí é o seguinte, ó, se tornou, pra pegar a palavra que o Zé Aldo usou, eu vou bater nisso até a gente trocar. Virou uma abstração saída de 3, entendeu? Sabe por quê? Porque esse tempo eu tava criticando ela e vem um cara dizer, não, mas tu tem que ver que ela é um princípio que adota é um princípio que faz ter uma superioridade numérica na hora de sair, e essa superioridade numérica é para fazer com que o time progrida passo a passo com base em triangulações e sempre ter... Aí todo mundo se atrasa, não tem pra meio campo, ninguém sabe pra quem jogar. Aí é o seguinte... Meu Deus, me queira. Aí eu falei pro cara, me mostra na prática. Ele mostrou uma jogada e aí eu mostrei 7. Que deram errado. Não precisa nem sair gol. É o cara dá um bico pra... Pega a bola, roda dentro, não tem ninguém. Bico pra fora. E eu gosto daí, o jogador ficou tudo perdido. Tudo. Se perde a bola, meu Deus, o que a gente faz agora? Dá um baque, dá um bico pra fora. É que parece que ninguém sabe se der errado. Se der errado, o que a gente faz? Não sabemos. É uma abstração, cara. Fica no papel essa coisa. Exato, essa é a diferença da teoria e da prática. Na teoria, de fato, é lindo. Tu abre os dois zagueiros, o volante afunda, o meia central busca o jogo, os dois laterais espetam, os meias centralizam, o ataque se mexe. Só que na prática é o seguinte, se a bola não consegue passar da defesa para chegar até o meio, acontece o que faz com o Inter. Aí recuam pro lomba e bum, bico pra frente. Sabe que a minha observação em relação... Já viu a saída de jogo do Fortaleza? Eu fiz o jogo do Fortaleza. O melhor jogador, os dois melhores goleiros... com o Felipe Alves. Felipe Alves, o goleiro, ele vai até o meio campo se deixar. Mas tem um problema que eu já vou te dizer qual é. Os dois melhores jogadores goleiros do futebol brasileiro, na minha opinião, são Everson do Atlético Mineiro e Felipe Alves do Fortaleza, tá? São os dois melhores goleiros jogadores. São os caras que melhor sabem jogar bola. O Vanderlei, vocês já viram jogando bola? O Vanderlei dá um medo, ele não sabe jogar bola. Não sabe jogar bola, não. O Everson e o Felipe Alves sabem. O Felipe Alves joga muita bola, aliás. E quem tu tem mais medo, do Paulo Vitor ou do Vanderlei? Aí são duas situações. Everson saindo jogando pelo Atlético Mineiro e tem bons zagueiros ali pra... mas aí que tá. Fortaleza? O Fortaleza lá sai com o Paulão, né? Esse é o problema do Fortaleza. E o princípio do Rogério Ceni é contar muito com a habilidade, porque sabe jogar bola, do Felipe Alves. O problema é que tu vai fazer a saída de 3, tu precisa de mais 2, né? No mínimo. São o Paulão e o Quinteiro, cara. Mas aí eu vou dizer o que faz o Fortaleza com o Felipe Alves. Era um recurso que ele usava já desde o ano passado. Ele lança. O Fortaleza, ele abre os dois zagueiros, abre o Quinteiro e o Paulão, mas observa que o Felipe Alves, além de tocar a bola neles, que seria o princípio da saída de 3, ele tenta o lançamento longo pelos lados. O que é que ele faz? Ele pega a bola na área e se a marcação não chegar, ele vai ir avançando até o meio campo, se deixar, mas ele, em geral, abre o Quinteiro na direita e o Paulão na esquerda. O que o adversário faz? Coloca um atacante para marcar o passe para o Quinteiro, outro atacante marca o passe para o Paulão. E aí, como o Fortaleza puxou esse adversário para frente e tirou 2 oponentes da marcação, aí que entra a estratégia do Rogério Ceni. E é por isso que eu acho Fortaleza, embora fraquíssimo tecnicamente, um dos times mais bem treinados do futebol brasileiro. Ele usa o Paulão e o Quinteiro não para saída. É uma falsa saída de 3. Ele abre os dois para levar o atacante adversário em cima. E quando isso acontece, Felipe Alves, que é excelente com os pés, aí ele dá a ligação, em geral, no Carlinhos pela esquerda, ou a bola mais avançada no Wellington Paulista na frente, para o Romarinho pegar um rebote, uma segunda bola, ou o próprio David que estava fazendo isso. E funciona. Ele abre os dois laterais, tá? Geralmente é o Tinga, geralmente são o Tinga e o Carlinhos. Ele abre os dois laterais na linha do meio de campo. O Gabriel Dias joga bastante na direita também. Os dois zagueiros abrem e aí recua o Juninho, que é o volante, para poder também ter isca. Então, esses 3 jogadores, eles funcionam como isca para ele poder fazer a ligação para os laterais que já estão mais avançados e desmarcados. É um princípio. É ao contrário do princípio da maioria dos clubes. O Atlético Goianiense faz isso também, em que vão formar triângulos desde lá atrás para poder tocar curto, entendeu? O São Paulo é o rei disso. O São Paulo é uma agonia, cara. É uma agonia ver a saída de jogo do São Paulo. É uma coisa horrorosa, porque não vai a lugar nenhum. O Diniz trocou, botou o Diego Costa agora,
que em tese era para ter uma qualidade melhor. Falaste do Reinaldo até, né? O Léo também, ele colocou o Léo, que ela tá como zagueiro. Isso, ele tirou lá os caras que eram menos Bruno Alves e Arboleda. O Bruno Alves e o Arboleda para poder botar o Diego Costa e o Léo para poder ter uma saída ali de trás. E o outro, e tu falaste do Reinaldo. O Reinaldo é o falso bom. Ele toma o drible do atacante, fica brabo com o atacante. Não, pô, joga. Se tu sabe jogar, joga. Vai lá, desarma o cara, rouba a bola e sai. Eu tenho restrições a ele também. Mas São Paulo faz muito mal isso. Preciso encerrar. Não, é mesmo? São 12h57. Então, eu queria falar sobre o Jorge Jesus, mas deixa para amanhã, eu tenho uma visão um pouco diferente. Não, mas não vai dar tempo. Tem 4 caras num carro vindo para Porto Alegre, nos acompanhando, passaram por Lajeado, estão na direção de Porto Alegre. O Moacir, o Fred, o Lúcio e o Israel estão acompanhando o programa, pediu para dar um alô para eles. Venham com calma, boa viagem e obrigado pela companhia de vocês. E a todos os demais, a gente sintetiza nesses o nosso agradecimento pela audiência. Vamos encerrar para amanhã, às 11 da manhã, estar de volta aqui, debatendo o futebol no Ganhando Jogo. Obrigado, Ana. Ué? Deu seu tchau já. Obrigado, Ana, pelo teu retorno. Um ossinho pra esse cachorro aí. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Magno. A Luna tá brava. Eu acho que o vizinho tá estendendo roupa, ela fica brava aqui, ó. Obrigado, padrinho, benção. Vamos almoçar agora, vem. Deus te abençoe, um abraço. Estamos com saudade de ti, padrinho. Foi bem a coisa do narrador agora. Um abraço. Um abraço. É como diz aquele ditado, me chama que eu vou. Maravilha, maravilha. Muito bom, amanhã voltamos 11 da manhã com o Ganhando Jogo. Tchau, gente. Tchau pra todo mundo.